Eu quero compartilhar com você hoje uma passagem fantástica, uma história linda de uma mulher. A palavra de Deus nos diz em João no capítulo 4, do versículo de 1 em diante, a gente pode observar um encontro fantástico de Jesus com uma mulher. Essa mulher estava indo tirar água de um poço e Jesus estava indo para Galiléia e era necessário que ele passasse por Samaria. E nisso, ao passar por Samaria, ele pede que os discípulos fossem comprar algumas coisas. Enquanto isso, essa mulher chegou no poço para tirar água. Olha que lindo! Esse encontro, para mim, já estava marcado. Quando ela chega ao poço, Jesus lhe pede para que dê de beber a ele. E ela fica assustada com essa atitude de Jesus, porque ele é judeu. E ela faz uma pergunta para ele: mas você sendo judeu, como que fala com uma samaritana? E vocês sabem que os judeus não falavam com os samaritanos. Até porque havia ali culturas, religiões, deuses e uma série de outras coisas que os judeus não aprovavam no povo samaritano. E Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede de beber, você pediria o melhor. Para mim, água viva. E essa mulher fala com Jesus: mas como que tu podes me dar água se você não tem como tirar desse poço? E tu falou que tem águas vivas, então me dá um pouco dessa água para que eu não precise mais tomar desta água e que eu também não venha ter sede. Ela não tinha entendido essa mensagem de Jesus, mas foi aí que começou tudo. E Jesus respondeu-lhe: olha, qualquer um que beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. E ele fala para a mulher que vá chamar o marido dela para que ele também venha tomar desta água. E ela falou: olha, eu não tenho marido. E Jesus olha para ele e fala: realmente falaste uma coisa com sinceridade. Tivesse 5 maridos e o que você tem hoje não é teu. A mulher se assustou. Agora pense comigo, essa mulher tinha 5 maridos e o 6º ainda não era dela. Que situação seria essa dessa mulher? E que situação moral seria dessa mulher nessa cidade samaritana? Uma mulher que teve 5 maridos, o que você imagina moralmente dentro de uma cultura como aquela, onde os judeus não podiam nem ver isso, o samaritano, quanto mais com 5 maridos e o 6º? Não, isso não era natural e não é, afinal, há valores, há princípios. Essa mulher com certeza estava a léus em uma sociedade. Mas o que me chama a atenção nisso daí é Jesus chegando até essa mulher. Eu pergunto para mim mesmo: espera aí, mas os judeus já não conheciam o Deus de Israel? E não é o nosso Deus de Israel que liberta o povo? Por que essa mulher ainda não foi liberta de uma situação tão triste como essa, de um desvalor e não aceita numa sociedade? Mas o assunto continua. E ela ficou pasmada e disse para Jesus: vejo que tu és profeta. E me responda uma coisa: os nossos pais adoravam aqui no poço de Jacó, mas os judeus nos falam que nós temos que adorar em Jerusalém. Afinal de contas, onde nós devemos adorar? Por aí eu já vejo que tem mais uma situação. Essa mulher, além de estar perdida no meio de uma sociedade com valores, também no meio da religião. Mas por quê? Ela falou do poço de Jacó. Subentende-se que ela conhecia o Deus de Israel, o pai Jacó, ela disse. Mas a gente sabe que em Samaria havia muitos deuses, como a princípio eu havia dito, altares de ídolos. E por que não essa mistura culturais, onde tinha povo que conhecia Deus de Israel, mas por outro lado, desviado da palavra de Deus. E continua o assunto entre eles,
E disse a mulher, Jesus falou para ela, olha, haverá um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais adoradores, porque a salvação vem dos judeus. E o que importa é que adore em espírito. E deixa isso muito claro para essa mulher. E ela fala, olha, eu estou ao par de que virá o Messias. E ele fala para ela, sou eu que falo contigo. Meu Deus, mais um susto para essa mulher. Então ela viu, lógico, de cara, pessoa, ao vivo, o Messias que haveria de vir. E estava ali com ela. O Senhor Jesus se manifestou na vida dessa mulher. Essa mulher sai correndo, feliz por ter falado com o Messias e anuncia boas novas nas cidades de Samaria. E vem com ela muitos povos para conhecer Jesus. Nesse meio termo, vêm os discípulos, mas não ousam perguntar nada, mas observam que Jesus estava falando com aquela mulher. Agora eu pergunto para você, não era para ficarem até felizes e nem surpresos, afinal de contas, Jesus estava levando as boas novas para aquela mulher. O que eu quero resumir nisso tudo, queridos, é que eu não sei que situação você se encontra. Se você está na mesma situação dessa mulher samaritana, que teve tantos relacionamentos amorosos e ainda não encontrou o seu. Talvez você esteja perdido numa multidão de religiões que aparecem, mas você ainda não encontrou a verdade, porque você sente dentro de você ainda um grande vazio, mesmo conhecendo várias religiões, e por que não dizer vários deuses, como também a mulher samaritana? Ou até, quem sabe você está no poço do pai Jacó, que conhece vários outros santos religiosos, mas você ainda continua no vazio. E essa mulher só conseguiu ser livre, liberta e curada através de Jesus Cristo. E curada por quê? Porque ela viu que, na verdade, ela teve 5 e o 6º não era dela. A ficha caiu. Deu o insight. A verdade veio à tona. Ela viu que necessitava de uma mudança de vida. E uma mudança de vida de princípios e de moral, querida. Quem sabe você precisa disso. De princípios. Mudar os seus princípios e mudar muita coisa no moral. A gente vê também que ela estava perdida religiosamente. Deus traz à tona, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele se manifesta como o Messias, o Salvador. E ela, justamente isso que ela estava esperando. E ela teve esse encontro pessoal com ele. E ele não negou isso para a mulher samaritana. E é disso que a gente precisa. Não como os discípulos que ficaram assustados olhando Jesus falando que é samaritana. Você não pode ser assim. Agora eu já falo com você que já tem Jesus. Você precisa manifestar Jesus na vida dessas pessoas que precisam. Não afastá-la, seja qual for a cultura, seja qual for os costumes, seja qual for como ela vem até Jesus. Você não pode afastá-la, pelo contrário. Atravesse fronteira como Jesus Cristo. Atravesse. Samaria não falava com judeus, nem judeus com samaritanos, mas Jesus quebra o paradigma. Quebra totalmente. Atravessa e fala com essa mulher. E salva essa mulher. Se manifesta como Messias. E não somente essa mulher, mas todo o povo daquela cidade. Porque essa mulher, ao ser levantada por Jesus Cristo, ela mesma anuncia o Evangelho. Eu quero que nessa tarde você também tenha um encontro com Jesus, querido. E saiba, mas saiba mesmo que Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história, como mudou da mulher samaritana, como mudou a minha vida. E vai mudar a sua.
E para mim foi um prazer, nesse pouco minutinho, falar de que uma mulher que a sociedade nem pensava nela e nem queria ela, Jesus foi lá e resgatou. Ele é maravilhoso. Fica com ele e até a próxima.